Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou o Luan Medina e esse é o Cast Vermelho, o podcast oficial do blog Vale Vermelho. Hoje eu trouxe aqui o camarada Guilherme para dizer para vocês o seguinte: o comunismo vai destruir a sua família. Primeiramente, muito bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Torres e eu gostaria de perguntar para vocês quem nunca ouviu a seguinte afirmação: o comunismo vai destruir a família. Bom, será que essa família realmente já não foi destruída? Quem é essa família? De onde veio? Para onde vai? Essa e mais outras perguntas você acompanha hoje. Bom, primeiramente nós temos que entender que a família nada mais é do que um modelo de organização da sociedade. Então, nós temos hoje o que seguimos como modelo de família nuclear proveniente da sociedade burguesa. Mas nem sempre foi assim, certo? Se você olhar em muitas outras sociedades, tribos e outras formas de organizações humanas, você vai ver inúmeros tipos diferentes de família. Então, vem a pergunta: por que esse medo de que logo o comunismo vai destruir a sua família? Bom, para entender de onde vem essa afirmação de que o comunismo vai destruir a família, é importante a gente entender de fato o que é essa família e de onde ela vem, como o Gui bem pontuou, né? E o modelo nuclear de família, essa concepção burguesa de família que hoje nós seguimos, ela é um resultado de uma constante contradição entre duas sociedades de épocas diferentes, um período de transição entre essas duas sociedades. Esse processo de contradição entre os modelos familiares dessas respectivas sociedades de períodos e contextos diferentes, a Kollontai chama de crise sexual. A crise sexual tem três bases fundamentais: o individualismo extremado, a ideia do direito de propriedade de um ser sobre o outro e a premissa de desigualdade entre os sexos. Nesses três pilares, a Kollontai vai definir muito bem no texto dela de 1911, chamado As Relações entre os Sexos e a Luta de Classes. Eles são fruto de um processo de transição, como eu disse, de uma sociedade feudal aristocrática para a sociedade capitalista burguesa. Esses choques entre as duas realidades gerou uma série de conflitos na estrutura familiar, portanto, porque esse conceito de família é só mais um fator da vida social que sempre acompanha o sistema vigente. Ou seja, sempre que acontece uma transformação radical na esfera socioeconômica da sociedade, necessariamente acontece também na esfera familiar e, portanto, na esfera sexual. Quem trata bem disso é o Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A Kollontai resume esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, então as suas consequências nas relações entre os sexos, em três partes. A parte da moral sexual, porque no feudalismo a moral cristã era a lei e a ordem, portanto o sexo era totalmente cristão, tinha a questão da castidade e toda uma áurea moralista em volta do sexo. Com o início da era da burguesia, nós temos o início do renascimento, da valorização do corpo e do prazer. Portanto, entra em choque essa concepção com as premissas cristãs. A segunda parte fala da diferença nas organizações familiares, de um regime de castas, ou seja, com bastante gente na mesma, entre aspas, família, para uma organização familiar nuclear, burguesa, extremamente individualizada. Isso puxa para o outro pilar, né, que fala da diferença na organização econômica, da colaboração do período feudal, que é a base de uma economia regional, os feudos, para a organização burguesa da propriedade privada, baseada na livre concorrência entre as partes. E a Kollontai fala como isso se desdobrou nas relações sexuais também. Então a chamada crise sexual seria a consequência da introdução dos valores burgueses na forma de se relacionar, ou seja, do momento em que a perspectiva individualista e de posse se expande para as relações homem e mulher, e não só no nível material de posse, posse do corpo, mas também espiritual, uma posse das emoções. Dito isso, tem também a influência do pensamento moderno na própria concepção biológica da era burguesa.
Essa noção essencialista do sexo biológico, por exemplo, invenção recente, usada para legitimar a divisão genetificada do trabalho. Esse enfrentamento entre as formas de família dos sistemas capitalista e feudalista é a faísca da crise sexual. Porque se for parar para analisar a definição, a gente vive uma espécie de crise sexual até hoje também. E aparentemente ela nunca vai terminar enquanto houver o capitalismo. Isso a gente vai entender melhor com o desenvolver aqui do nosso papo. Mas o ponto é que nesse texto a Kolontai ela desenvolve certamente uma solução, se assim a gente pode chamar, que é dessas contradições que se deve nascer a moral sexual proletária, isso é, a visão proletária de construir uma família, de constituir uma família diferente da que a gente conhece hoje. E é desse processo deve nascer um embrião do modo de família que vai existir quando o sistema for socialista. Um modo de família que negue os valores burgueses e que seja uma forma livre e camarada de amar e amar os outros também, né? Bom, como o Lua apontou, a gente pode ver que a crise sexual ela tem a sua origem na luta de classes, enquanto a burguesia, no seu período ascendente para a classe dominante, cria a inserção dos seus valores na sociedade para a construção da sociedade moderna. Esses valores entram em choque com os valores antigos, como ele mesmo citou. E a criação desses três pilares vão gerar problemas nas relações entre os sexos e entre as lutas de classe. Vocês podem observar melhor essas relações lendo o texto da Kollontai. Mas, unicamente para explicação, vou dar alguns exemplos. Você pode observar o essencialismo da inferioridade sexual nos âmbitos tanto dentro do matrimônio quanto no âmbito do trabalho industrial. Basta você olhar a diferença salarial notória entre os homens e as mulheres daquelas épocas, que você vai notar que a desvalorização do trabalho da mulher era algo real. Logo, você transformando um ser dentro da consciência coletiva em um ser inferior, você também transforma o entendimento do trabalho desse ser como um trabalho inferior e, portanto, de menor valor. Logo, você tem a precificação menor. Isso está incluso como um elemento de repressão da classe dominante, e isso está incluso também pelo fato de que, ao mesmo tempo em que ela é posta sobre essas condições, ela vai ser posta para fazer todos os serviços domésticos em sua casa, como herança não só do modelo de submissão dentro do matrimônio, mas dado a relação de posse e de inferioridade. Porque se um indivíduo possui o ouro, mas um indivíduo é inferior ao ouro, a palavra do indivíduo visto como superior, obviamente, prevalece. E, portanto, focando mais nessa parte do matrimônio e um pouco menos no momento na luta de classes, eu passo a palavra para o Luan para que ele possa explicar um pouquinho algumas coisas que vão ajudar a gente a entender esses assuntos que a gente vai tratar hoje. Bom, então, a partir do momento em que a gente entende a instituição família, a qual nós conhecemos hoje, como um fruto da chamada crise sexual, fica muito mais claro a gente entender como funciona um processo que Marx define enquanto a determinação e sobredeterminação das esferas diferentes da sociedade, tanto a esfera econômica, que ele chama de estrutura, quanto a esfera da vida espiritual, ou seja, dos valores, dos costumes e das instituições propriamente ditas, que seria a superestrutura. E, bom, basicamente, como eu disse antes, significa fundamentalmente que, conforme se desenvolve uma sociedade no sentido econômico, ou seja, suas relações de produção, seu próprio modo de produzir, necessariamente se transformam também as relações do âmbito da vida espiritual, ou seja, os costumes, as formas como as pessoas se relacionam socialmente, a forma como elas estabelecem laços, os seus valores e todo esse tipo de coisa. Entender essa relação fundamental entre estrutura e superestrutura é importante para a gente entender e conseguir responder de fato essa pergunta, esse questionamento que sempre acaba aí nos assombrando, nós enquanto comunistas, né? Essa acusação de que o comunismo vai destruir a família. Espera, se o comunismo vai de fato destruir a família ou não, independente disso, será que a família é realmente uma coisa positiva?
E é justamente dessa forma que a Kollontai começa argumentando no texto dela intitulado O Comunismo e a Família, que é o nosso foco de hoje. A gente tem que entender que a família não é um modelo universal. Eu antes até citei que, olhando em outras sociedades, olhando em outras épocas, a gente consegue encontrar outros modelos de família. Mas hoje mesmo, nós conseguimos encontrar outros modelos de família completamente diferentes e até mesmo modelos de família similares, contudo, com algumas diferenças cruciais dentro de uma pequena distância ou dentro de uma pequena diferença de época. Basicamente, então, o que quero eu dizer com isso? Eu quero dizer que, se a gente vai introduzir uma análise de que se a família é realmente positiva ou não, de onde veio essa família, a gente tem que estar ciente de que a família é algo mutável. A família não é algo eterno, a família não é algo essencial no sentido de fazer parte da natureza humana. Porque não temos uma natureza humana. Ora, a família nada mais é do que uma forma de relação materialmente construída. E se ela é materialmente construída, significa que nós podemos reformulá-la de acordo com a necessidade nossa dentro das condições materiais, certo? Certo. Para dar um exemplo para vocês, a gente pode chegar nesse mesmo texto da Kollontai, quando ela fala do decreto do Comissário do Povo de 18 de dezembro de 1917. Isso facilitou no sentido de que permitiu às mulheres trabalhadoras o direito ao divórcio. Antes, toda a burocracia e a quantidade de recursos necessários impossibilitava que a mulher pudesse realizar o divórcio. Por mais que não pareça algo tão grande no que diz a modelo de família, se você quebra a necessidade da união vitalícia, você quebra também, em parte, a antiga moralidade do como deve se instituir a família. Ora, dentro de um mesmo modelo de família, a gente tem divergências. Se dentro desse mesmo modelo a gente tem divergências, por que a gente não pode aderir a outros modelos? E, aliás, essa mesma divergência nada mais é do que uma evidência de que a forma que essas relações são construídas é dada pela realidade material. Pois é, e eu arrisco em dizer também que a gente não só pode, como deve sim pensar em novos meios de relação. É nosso compromisso, enquanto construtores da sociedade do amanhã, desprender desse medo de fugir das regras burguesas do jogo. Se a gente joga o jogo nas regras do inimigo, a derrota é certa. Nós, enquanto comunistas, temos um compromisso com a radicalidade, pensar além do que a sociedade nos propõe, mas nunca tirando as nossas bases da materialidade, da concretude da realidade que está à nossa volta. E, propriamente, linkando com o que você mesmo disse, Guilherme, sempre acontece muito, e isso é uma questão por influência de um idealismo, uma corrente naturalmente burguesa, de nós acreditarmos de forma essencialista que tudo o que nos rodeia sempre permanece imutável, né? Como se existissem certas categorias que sempre foram assim e sempre vão ser. Isso é um erro, acreditar nisso é um erro, porque como bem foi exemplificado, todas essas relações, costumes, todos os nossos valores, eles têm uma base material, eles são determinados e determinantes da nossa vida material. E é pensando nessa premissa também que fica muito claro quando a gente diz que tudo quanto é tipo de costume ou valores que não sejam os nossos, eles nos surpreendem. A gente acredita fortemente que tem alguma coisa errada, imoral. E o contrário também acontece. Muitos dos nossos valores são julgados por pessoas exteriores como algo errado, como algo imoral. Porque nós temos essa mania de acreditar que a nossa vida espiritual ela é imutável, ela é uma coisa essencial, é uma coisa que existe por si só, quando na verdade ela é determinada pela vida material. Seja numa questão subjetiva, seja numa questão proposital, que envolva um processo que sirva para manter a exploração de um sistema X ou de um sistema Y. E bom, é justamente isso que acontece com o capitalismo, que é o que a gente vai entender agora. Então tá. Se a família não é uma instituição universal, completamente imutável, e ela não foi assim ao longo da história, pera, se o capitalismo é hoje o sistema presente e nem sempre foi, logo o capitalismo destruiu a família. Bom, essa afirmação vem
da seguinte forma: na inserção da crise sexual, a gente tem a mudança do entendimento do matrimônio. O matrimônio deixa de ser a união entre dois indivíduos e passa a ser a posse mútua entre esses indivíduos. A relação matrimonial agora é submetida à propriedade privada. Tá, mas e aí? E aí que as condições materiais que o capitalismo proporciona à classe trabalhadora, isto é, a 99% da população, é ridiculamente pobre. É uma condição que não lhes permite a própria vida familiar idealizada pela burguesia. A família burguesa é, ora, unicamente possível de ser vivida em algum nível pela burguesia. Vejam comigo. Uma pessoa, antigamente, poderia realizar os seus trabalhos durante o dia enquanto a sua esposa cuidava dos filhos. E, agora, dentro do capitalismo, a necessidade fez com que essa mesma esposa agora tivesse que procurar também um emprego. Se ela tem uma carga horária de 8 horas de serviço e mais 1 hora para ir e para voltar ao trabalho, somando 10 horas no total, você vai ter 10 horas a menos de cuidado com os filhos. Porque nesse mesmo momento, o homem e a mulher vão estar trabalhando. E a questão é que o capital, de maneira irresponsável, mas de maneira proposital, não tira os fardos que antes eram atribuídos à mulher de seus ombros. Basicamente, agora a mulher trabalha nas mesmas indústrias que o homem trabalhava, mas o homem não trabalha na casa como trabalha a mulher. A mulher é submetida agora a uma carga horária dupla, tripla, por vezes quádrupla, e esta condição afeta total e completamente a vida familiar, uma vez que, tendo toda esta carga horária, quem cuida dos filhos e onde há a relação entre os próprios esposos, se eles estão ocupados o tempo todo com o trabalho. Então veja, partindo dessa perspectiva, fica muito mais do que claro entender que o modelo de família atual, imposto pela era da burguesia, ele é um modelo de família que não passa de uma herança do passado, como nós muito bem discutimos sobre a crise sexual. E essa forma de família experimentou uma destruição onde quer que o capitalismo tocasse. Isso é um fato. Esse sistema coloca nas costas dessa mulher trabalhadora o peso de um trabalho assalariado, mas sem aliviar dela o peso também do trabalho doméstico. Ou seja, além da jornada de trabalho comum, do trabalho assalariado, a mulher também continua sendo culturalmente responsável pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com os filhos também. E ainda com uma diferença crucial, que é importantíssima para a gente entender esse processo de transição e de diferença que está diretamente relacionado com a crise sexual. A diferença é que, no capitalismo, o trabalho doméstico é completamente desvalorizado se comparado com o que se entendia como trabalho doméstico no período feudal. E esse ponto, basicamente, acontece porque no período da sociedade caracterizada como feudal, uma sociedade, ou seja, de maioria camponesa, com essas famílias, né, organizadas nos feudos, o trabalho doméstico ele era propriamente a base da economia, ele era o que seria hoje o trabalho em si, né? Esse trabalho ele era realizado da seguinte forma: majoritariamente por mulheres, e seria então a base da economia, porque essas mulheres elas produziam os seus próprios bens de consumo e os excedentes eles eram vendidos, eram convertidos em mercadoria. Ou seja, a base da produção de todas as riquezas da sociedade no período feudal ou em qualquer outra sociedade majoritariamente camponesa era o trabalho doméstico. O trabalho doméstico tinha esse caráter social, essa importância de ser a base da economia. A partir do momento em que surge o trabalho assalariado, a partir do momento em que se desenvolvem as forças produtivas a ponto de se instaurar o regime da propriedade privada dos meios de produção, leia-se capitalismo, as mercadorias que são levadas a comércio, elas são feitas de maneira muito mais simples, de maneira muito mais eficaz nas indústrias. A mulher perde o posto de produtora direta dos bens materiais, da riqueza material, da prosperidade econômica de um país. Porque o que antes se produzia em casa de maneira artesanal, hoje se tem acesso através de um preço X, uma mesma mercadoria. Pode ser, talvez, de maneira inferior, mas certamente de uma maneira que faz com que essa pessoa, essa mulher que seja, não tenha que despender o tanto de tempo que antes se despendia nesse processo.
Ou seja, não vale a pena, ainda mais na perspectiva capitalista de que tempo é dinheiro e, portanto, todo o tempo de trabalho que você tiver disponível, você deve vendê-lo, se você, no caso, for o proletário, não vale a pena perder esse tempo, ou seja, perder esse dinheiro, perder essa possível renda fabricando os seus próprios bens, sendo que você consegue eles de maneira muito mais fácil e acessível numa venda mais próxima de você, no seu bairro, na sua rua, que seja. Então, todo esse trabalho doméstico, ele vai perdendo a sua importância no caráter social de produção das riquezas da sociedade. E isso leva o trabalho doméstico na sociedade capitalista a uma situação completa de obscuridade. Ele perde o seu caráter de importância, porque não é ele propriamente que gera de maneira explícita o valor para as mercadorias. Ele gera sim num sentido abstrato, mas ele não gera no sentido de preço, porque o trabalho doméstico ele se converte então num trabalho escravo. As mulheres elas não recebem pela realização desses trabalhos e o fazem mesmo assim. Não vale a pena que elas gastem o dia inteiro na realização daquele trabalho, se no fim do dia elas não vão produzir valor, elas não vão levar dinheiro para dentro de casa para poder satisfazer as suas necessidades através desse dinheiro, comprando mercadorias. Então, o trabalho doméstico cai completamente na obscuridade e é importante a gente entender essa diferença entre os modelos sociais. Bom, com o que o Luan disse, dá para a gente entender algumas coisas e partir inclusive para diferentes assuntos. Se você for observar bem, dentro desse modelo de família, a mulher não tem mais a possibilidade, no sentido de não dispor do tempo necessário para a produção desse tipo de produto. Logo, ela é obrigada a procurar a produção desse produto de outras empresas, de indústrias, comprar, mesmo que a qualidade seja inferior, porque isso vai se adequar. O modelo de família, então, pode-se perceber, afeta outros âmbitos da vida e também da economia. Vale aqui fazer também uma provocação para pensarmos a respeito do que é o livre mercado, não é mesmo? Afinal, ela vai comprar esse produto mesmo sendo um produto de qualidade inferior, unicamente porque esse produto lhe cabe na sua condição material, tanto do tempo que não dispõe para fabricá-lo, quanto do dinheiro que não possui para comprar um de qualidade superior. Em outras palavras, o livre mercado gera uma superprodução através de uma superexploração da natureza para produzir uma variedade enorme de qualidades de um mesmo produto, em vez de buscar uma boa qualidade e vendê-la a bom preço. Com essa divisão, você consegue ver que as marcas que atingem a produção ou que buscam a produção da qualidade superior vão vender por um preço muito mais alto e as que buscam a produção da qualidade inferior por um preço muito mais baixo. O que isso gera, senão uma divisão classista do que se pode ser comprado? Afinal, que possibilidade tem a classe trabalhadora de consumir constantemente produtos de preço elevado? Bom, e partindo desse pressuposto, fica muito mais evidente que, com a chegada do modo de produção capitalista, o que antes era produzido com muito mais esforço, muito mais custo, muito mais força de trabalho, no seio familiar doméstico, majoritariamente pelas mulheres, hoje é produzido nas fábricas, o trabalho comum de homens e mulheres assalariados de maneira muito mais barata e, portanto, vendido também de maneira mais barata. Isso interfere diretamente na relação do preço e, portanto, do valor do produto final. Então, além da questão do tempo, como já foi comentado aqui, a própria questão do preço do produto fica muito mais barato para que aquela pessoa da determinada família, da classe trabalhadora, opte por, de fato, consumir uma mercadoria do que produzir a sua própria. Ainda que ela seja inferior, como o Guilherme muito bem pontuou, ainda que essa mercadoria seja de qualidade inferior, ela é o que está ali para ser consumida. E nessa ideia da lógica de não mais produzir a sua própria mercadoria, mas simplesmente comprar as mercadorias que estão ali ao meu alcance, destaca o caráter classista da lógica do livre mercado, basicamente. Porque uma vez que você compreende que no capitalismo a essência do sistema é a mercadoria, ou seja, só se pode reproduzir a vida no capitalismo se você tem acesso à mercadoria, e que o salário, portanto, significa
o modo de mantimento da vida do trabalhador e da trabalhadora, você compreende o porquê de existirem produtos dos mais variados tipos, dos mais variados níveis e preços, ainda que seja o mesmo produto no sentido de valor de uso, ou seja, no sentido de função. Por que que eu tenho várias marcas e vários modelos, preços de utilidades diferentes do mesmo produto? Porque todas as classes têm que consumir aquele produto, aquele tipo de produto necessariamente, se ele é necessário ou não para a vida, só que nem todas elas vão usar o mesmo produto. Certamente que nesse tipo de divisão classista da disponibilidade dos recursos, dos produtos no mercado, ela faz com que os melhores produtos de uma melhor tecnologia sejam necessariamente distribuídos, sejam utilizados pelas classes mais abastadas e aqueles menos, portanto, mais baratos, pelas classes menos abastadas. A variedade do mercado, essa ampla gama de produtos de níveis diferentes, ela afeta, como muito bem o Guilherme pontuou, a superprodução. Ela influencia diretamente a superprodução de tudo quanto é tipo de mercadoria no sistema capitalista. E se há uma superprodução, há, portanto, uma superexploração da natureza. O planeta, ele não foi feito para que nós usemos os recursos naturais para produzir vários tipos da mesma mercadoria, de maneira que eles estraguem, e aqui pode entrar, né, uma discussão muito mais profunda sobre obsolescência programada e toda essa questão do marketing do mercado, mas que não cabe aqui agora. Mas o ponto é justamente esse. Num sistema que necessariamente depende dessa divisão de classe, até mesmo no consumo de mercadorias, ele necessariamente é contra a própria natureza, a própria lógica de escassez dos recursos da natureza. E, bom, nesse processo em que eu não mais produzo a minha própria mercadoria, mas sim, compro mercadorias, a base do capitalismo é a divisão social do trabalho, ou seja, se eu não mais produzo tudo que eu consumo e agora eu compro de pessoas o que eu consumo, existem trabalhos, ofícios, profissões específicas para a produção de mercadorias específicas. E isso é a condição determinante para que exista aquele conceito, a famosa categoria marxista de fetichização da mercadoria. Ou seja, eu não produzo mais o que eu mesmo consumo. Eu não sei, eu não vejo, eu não percebo mais como é produzida a minha riqueza, no sentido de bens materiais que eu possuo. Não é mais produzido nada das mercadorias as quais estão aqui em volta de mim. Eu não vejo o processo de produção. Isso é condicionante para que eu não veja também o processo de exploração envolvido nesse processo de produção. Eu enxergo uma mercadoria como uma coisa em si, é uma coisificação da mercadoria. Eu não enxergo ela e vejo como produto de trabalho de trabalhadores explorados por um patrão. Eu não enxergo o processo de produção, isso foge da minha realidade, portanto, eu sequer questiono isso, eu sequer percebo isso. E isso, por sua vez, é condicionante também de uma outra categoria marxista muito famosa, que é a alienação. Se eu não produzo o que eu mesmo consumo, mas eu trabalho numa fábrica que produz que outras pessoas vão consumir. Eu, ou seja, ocupo um espaço nessa divisão social do trabalho. Só que eu mesmo não faço ideia do que eu produzo. Eu não estou produzindo aquilo para mim, eu estou só vendendo a minha força de trabalho. E o resultado daquele meu trabalho, ele não vai ser uma mercadoria que vai ser minha e o excedente eu vou vender. Ele vai ser uma mercadoria expropriada no formato de mais-valia do patrão. O dono da empresa, o dono do lugar onde eu trabalho, ele vai ficar com o produto do meu trabalho para ele e vai vender com uma taxa de lucro em cima. E essa questão da alienação está diretamente relacionada. Eu não faço ideia do que eu estou produzindo, eu não sei o que eu estou produzindo. Isso aliena o trabalho, que seria o trabalho enquanto definição marxista dessa capacidade humana de transformar a realidade de acordo com suas próprias intenções. Só que nesse momento não são as minhas próprias intenções que estão em jogo. São as intenções da produção, do mercado em abstrato, ou seja, da classe dominante. É nesse momento que a gente entende, então, do porquê que existem vários produtos, por que que é necessário existirem vários produtos numa mesma sociedade, vários produtos de preços diferentes. Meramente porque existem classes, esse é o ponto. A sociedade, aliás, a natureza, ela é continuamente devastada para suprir interesses de classe. A natureza ela é devastada porque existe sociedade de classe. Esse é o ponto. O capitalismo ele é naturalmente destrutivo para nós e para o nosso meio em que vivemos. Bom,
Dito o que dizemos e pontuado o que pontuamos, a gente pode passar para uma outra questão para que a gente não se perca do foco, que é a questão da família. Na família, a gente tratou da questão dos esposos, principalmente a questão da maternidade. E a gente apontou a questão da mãe enquanto mulher, enquanto operária, enquanto doméstica, e também da relação entre os esposos e pouco falamos da relação com os filhos. Para a gente entender a questão das crianças, a gente tem que entender primeiro, por mais que a mulher tente fazer esta carga horária múltipla para que consiga dar conta dos filhos, é algo totalmente diferente de caso ela estivesse livre para fazer tal coisa. Ela está fazendo sobre o jugo da pressão, de todo o estresse, de todo o pouco tempo que o sistema lhe permite ter. Então, a questão da criança começa a ficar muito mais complexa porque isso ataca de forma direta a educação dessa criança, como essa criança vai ser educada. E uma coisa que a Kollontai fala nos seus textos é que as crianças não eram mais cuidadas pelos pais, elas eram cuidadas pela rua. Basicamente, com a ausência dos pais na casa, as crianças passavam o dia nas ruas, aprendendo o que aprendiam nas ruas, e com isso você tinha também a inserção da criança no mercado de trabalho. O capital beneficia-se disso em muito. Por exemplo, na questão das minas de carvão. Para você fazer as minas de carvão, você precisa escavar túneis por onde passarão as pessoas. E se você coloca adultos para fazer isso, por uma questão de estatura, os túneis tendem a ser maior e demandam mais tempo para serem escavados. Tempo é dinheiro, isso já foi dito. E o capital não quer perder dinheiro. Portanto, as crianças serão obrigadas a cavar estes túneis e realizar a extração do minério do carvão em condições totalmente insalubres, expostas a doenças, todas as outras más condições de trabalho, como carga horária alta. Além disso, possuem baixa remuneração. Contudo, isso afeta diretamente a família, porque mesmo baixa, ela existe. Isso causa uma sensação de independência nas crianças, porque elas entendem que agora elas conseguem viver por si. Isso afeta diretamente a ordem familiar, porque assim elas não se veem sob a obediência da moral empregada pelos pais, e sim numa independência quase que completa. Basicamente, vemos a exposição mais uma vez da contradição do capitalismo. Precisamos da família como um modelo que vá fazer a manutenção da existência da força de trabalho através da reprodução social, isto é, com a criação da prole. Você não poderia, se não quisesse ser contraditório, atacar esse sistema. Contudo, você ataca ele em todas as suas bases, você ataca com todo o peso e a pressão imposta sobre os indivíduos, você ataca com a subversão em sua ordem e ainda assim se mantém necessário. O capitalismo é, portanto, um sistema completamente e internamente contraditório. As contradições do capitalismo são a ele indissociáveis. Então, sendo o capitalismo um sistema contraditório em si, por ser um sistema que carrega dentro de si os germes da sua própria destruição, como sabiamente disse Engels, fica muito mais claro para a gente compreender como essas relações na ditadura da burguesia, na era do capital, são muito mais subjetivas e muito menos certas do que nós de fato pensamos. Como foi apontado anteriormente, elas não são imutáveis. Sabiamente, Marx e Engels definiram no famoso Manifesto do Partido Comunista que tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso é uma característica definitiva da ditadura da burguesia, entre suas próprias contradições enquanto fenômeno da realidade e, portanto, fenômeno certamente dialético, tem um caráter dialético de contradições em si mesmo, ele está em constante transformação. Ele está em constante negação dos seus próprios princípios que foram afirmados na sua criação. Pode ser um pouco complexo entender essa ideia de início, mas foi muito bem exemplificado por nós aqui,
que os conceitos, as definições de família nuclear, as determinações dos indivíduos pertencentes a essas famílias nucleares, eles são completamente destruídos conforme o próprio sistema capitalista se desenvolve e destrói a possibilidade material que essa idealização de família se realize na vida real. Então, essa afirmação no manifesto, ela é fatídica e nos ajuda a entender, a compreender essa nossa realidade. E veja, isso necessariamente determina também a impossibilidade de existência das diversas determinações dentro da própria esfera familiar. Como bem definiu o Guilherme, tem a questão dos filhos. E nesse momento do texto, a Kollontai começa a direcionar a gente para uma discussão que já está sendo feita no contexto em que o texto é escrita, que é da Revolução Russa de 17, a famosa Revolução de Outubro. E ela nos aponta uma série de soluções, por assim dizer. Certamente, na sociedade comunista, o Estado, enquanto essa organização do povo organizado, sairia em auxílio desses pais. Isso demonstra necessariamente que a criança ela sai do marco estreito da família, ou melhor, dessa não família, e passa o peso da sua criação e educação dos pais para a própria coletividade. E no que diz respeito à instrução desses filhos, isso já se converteu numa obrigação dos estados, inclusive na sociedade capitalista. Mas isso é um privilégio majoritariamente das classes mais abastadas, necessariamente das classes detentoras das propriedades. E a ideia é que na sociedade socialista, comunista, isso seja acessível a toda a população, para que nenhuma família e necessariamente nenhuma mulher trabalhadora tenha para si a responsabilidade no sentido de fardo de ter que criar os seus filhos mesmo nessas condições péssimas de rotina de trabalho e trabalho doméstico também. E veja, quando eu digo que a educação dos filhos ela é tirada dos pais e levada para a coletividade, não se trata de entender que é a função do Estado numa sociedade capitalista tirar dos pais o direito de criar os seus próprios filhos, arrancá-los de dentro da família e, bom, influenciá-los, criá-los de certa forma, né, como bem entendeu o Estado. Primeiro porque é importante a gente entender que a concepção socialista de Estado não é a mesma que a gente entende hoje. O Estado ele é uma mera representação organizativa do povo, porque o socialismo é uma sociedade onde não existem classes, portanto, o Estado não é mais um aparato de repressão e de interesses da classe dominante dessa determinada sociedade, porque não existem classes. Ele se converte numa mera ferramenta administrativa do povo e para o povo. Portanto, quando a Kollontai diz que a criação dos filhos ela é tirada dos pais e levada para a coletividade, ela está necessariamente dizendo que, bom, o seu filho não vai ser criado por você no sentido de fardo, de desprender esse tempo e essa energia para a criação do seu filho, mas no quesito valores, no quesito ideais, com certeza a sua perspectiva e a perspectiva da coletividade vão estar alinhadas, porque você, enquanto indivíduo da sociedade socialista, é também um indivíduo coletivo. Você necessariamente participa das decisões, das construções, dos valores da sua própria época. Numa sociedade sem classes, necessariamente isso funciona dessa forma. E veja, não é diferente com o trabalho doméstico. Certamente, numa sociedade socialista, a Kollontai começa a demonstrar para a gente como os trabalhos domésticos de forma individual começariam a desaparecer e sendo substituídos pelo chamado trabalho caseiro coletivo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a mulher trabalhadora ela não teria que se ocupar do seu próprio lar. Bom, isso já acontece hoje, mas acontece com as mulheres dos ricos, né? Já faz um bom tempo que elas vivem livres dessas tarefas domésticas. E quem as realiza é a mulher trabalhadora. Aqui entra o ponto quando a gente comenta em que a jornada da mulher trabalhadora na sociedade capitalista pode chegar a ser quádrupla, porque ela realiza um trabalho assalariado, ela cuida da sua própria casa, ela cuida do seu filho e também cuida de outra casa que não a dela. Essa carga, ela aumenta um nível ainda na sociedade capitalista. E a ideia que a Kollontai nos apresenta é que na sociedade comunista do amanhã, esses trabalhos eles seriam realizados por uma categoria especial de pessoas trabalhadoras dedicadas unicamente a essas ocupações. Essa seria uma profissão assalariada nesse processo de divisão social do trabalho, seria uma profissão definida necessariamente uma profissão com fim, com utilidade de ser uma profissão de produção e reprodução da vida. E seria, nesse momento na sociedade socialista, finalmente uma profissão de fato assalariada, não seria mais trabalho escravo, trabalho não pago, como é na sociedade capitalista. Portanto, a gente compreende, quando a Kollontai nos apresenta todas esses fatores, que, bom, as tarefas domésticas, incluindo aqui domésticas, tanto a questão da casa quanto a questão da criação das crias,
elas todas deixam de pesar sobre os ombros das mulheres e com o triunfo da sociedade, da revolução do proletariado enquanto povo organizado, elas seriam distribuídas coletivamente. Bom, de acordo com o que o Luan falou, a gente pode lembrar também que não basta, de modo algum, você unicamente dividir essas tarefas. Dividir no sentido de o homem fazer a parte dele no serviço doméstico, por exemplo. É claro que dentro do sistema capitalista, isso é necessário que nós façamos para que a gente possa tirar o peso dos ombros das nossas companheiras. É uma questão de consciência nossa que a gente sim deve fazer. Mas na construção da sociedade socialista, a gente deve entender que isso é unicamente divisão da exploração. Isso não é emancipação. E para emancipação, a gente precisa valorizar e remunerar esse trabalho, e isso a gente vai precisar justamente de uma categoria específica de pessoas que vão realizar esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho vai ser tanto a limpeza doméstica, quanto a confecção da comida através de refeitórios públicos, etc, etc. Outros pontos que eu queria falar era sobre a questão da moral, é que o que é essa nova moral, esse novo homem e também esse novo amor que eu quero falar. Primeiramente, a gente tem que voltar naquela frase da Kollontai, onde ela diz que tudo o que será deixado desta família para a nova. Ora, tudo quanto não se adequar à nova sociedade será descartado. Então, se a gente não tem nesse modelo de família criado unicamente para fortalecer a estrutura, nada de benéfico para a criação do novo sistema coletivo, a gente abandona ela toda. A gente não tem o que trazer dela. Então, a gente tem que pensar uma nova forma de amor, não só a forma matrimonial tradicional, que se adeque às vontades e às necessidades do povo trabalhador. A gente tem que repensar toda a nossa moral construída com valores de camaradagem, com valores de ajuda mútua, e todos esses valores que serão, de fato, úteis na construção do novo mundo. E, assim, ela também fala da questão do novo homem, o novo homem que é. Muita gente deve ter ficado assustada quando leu isso, porque deve ter lembrado, por exemplo, de Nietzsche. Nietzsche, ele trata a construção de um novo homem, trata, que é o que ele chama de Übermensch ou super-homem. Mas a questão é que esse homem do Nietzsche é um homem conformista, é um homem reacionário. E como assim novo homem? Bom, homem a gente não está falando aqui unicamente enquanto um gênero, enquanto um sexo, ou até mesmo enquanto a espécie unicamente dita, mas enquanto observação de que a espécie é social e, portanto, socialmente determinada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é criada a partir da sua educação. O homem é criado pela sua educação, e se você muda as bases da educação, você cria um novo homem. Um novo homem é um homem de novos valores. O problema é que, no posicionamento do Nietzsche, por exemplo, você tem um novo homem conformista e reacionário, baseado na questão do amor fati e também de todos os outros posicionamentos dele, que não são de forma alguma revolucionárias. Mas quando você tem na Kollontai a colocação do novo homem, é justamente o homem que se adequa a essa nova moral, o homem que ama dessa nova forma, que tem um amor livre e camarada que não é necessariamente a forma com a qual a gente conhece o amor atualmente, mas que é o homem feito para a sociedade de amanhã que precisa ser construído para que a gente consiga construir a sociedade de amanhã. Porque a gente está falando aqui da construção de uma sociedade trabalhadora e ela tem que ser feita pelos trabalhadores e para os trabalhadores. Perceba, como essa sociedade trabalhadora é feita pela e para os trabalhadores, é finalmente nesse momento da história em que essa sociedade, os indivíduos a que ela pertencem, têm a tão sonhada liberdade, têm o caminho aberto para se expressarem, para viverem de acordo com os seus próprios valores e não mais de acordo com os valores impostos pela classe que os dominava. E esse conceito, essa ideia, é muito bem definida na magistral obra A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Bom, partindo do pressuposto em que aqui já foi comentado, na qual a vida espiritual da sociedade, ou seja, os valores, costumes e as instituições, é determinada pela vida material da sociedade, ou seja, a organização e as relações econômicas, Marx e Engels eles vão discutir essa relação e partir do pressuposto que, sendo a história da sociedade, a história da luta de classes, necessariamente a vida espiritual de uma dada sociedade é a vida espiritual baseada na classe dominante. Ou seja, é a famosa frase:
As ideias dominantes de uma época são necessariamente as ideias da classe dominante dessa mesma época. Esse é o conceito de ideologia. A ideologia, como Marx e Engels definem, né, a categoria de ideologia, ela significa que os valores os quais nós vivemos hoje, eles não são nossos. Toda essa vida espiritual, ela é uma vida espiritual baseada nos valores burgueses, nos valores da classe que nos domina. E isso não é diferente com a família, como é o assunto principal desse texto que hoje nós estamos aqui debatendo. A família, a organização familiar burguesa, ela é um valor burguês, mas nos é imposto no formato de ideologia para que pareça uma organização, uma instituição natural, uma instituição imutável. E não é. Esse é um processo de manipulação da ideologia, como define Marx e Engels. E nessa sociedade liberta, essa sociedade emancipada, o Estado dos trabalhadores, necessariamente a ideologia, enquanto valores burgueses dominantes, deixa de existir também quando deixa de existir a sociedade de classes. É nesse momento em que a juventude dessa sociedade, ou seja, as pessoas que já nasceram na sociedade emancipada, podem, desde o seu momento do nascimento, ter um livre caminho para a expressão, como eu disse, dos seus sentimentos. Ou seja, finalmente, nesse momento, depois de muito tempo da história da sociedade, os indivíduos podem livremente viver o que eles mesmos querem e anseiam viver. Eles podem sentir o que eles mesmos querem e anseiam sentir. A emancipação do Estado dos trabalhadores não é meramente no campo material do trabalho, mas também fundamentalmente no campo da vida espiritual, dos costumes, do modo de se relacionar, do modo de se perceber e perceber os outros. E esse é o ponto fundamental do texto magistral de Kollontai, o comunismo e a família. Muito bem, esse foi o episódio de hoje do Cast Vermelho. Esse episódio piloto de uma série em que a gente trata do marxismo e a visão marxista das questões de sexo e relações entre os sexos. Bom, como eu disse, ele é um episódio piloto, né? Essa série aí. E piloto tanto no sentido do assunto, como também no sentido do podcast mesmo. Bom, esse um primeiro podcast, eu basicamente nunca fiz isso na vida. E vamos ver como é que vai sair isso aí, né? Basicamente, a gente pode sim ter alguns erros aí e pode não estar do melhor jeito que a gente conseguiria fazer, mas a gente ainda está treinando a experiência e, e, e organização também, porque a gente não teve tanto tempo assim para fazer, mas a gente encaixou aqui na agenda. Fora isso, é só avisar mesmo que a gente está fazendo esse podcast de acordo com os estudos do grupo de feminismo marxista que a Fernanda organizou. E pra todo mundo que assistiu, me siga no Twitter, @NTHT. Beijos. É isso, cara. É o cara dos PDF, mano. Qualquer livro que você quiser, o cara tem, mano. Até que não lançou ainda. Mas é isso. Bom, basicamente é o que ele falou mesmo. Esse podcast aqui, ele surgiu, mais especificamente essa série, para poder tratar dos debates com um pouco mais de aprofundamento na teoria marxiana, desses debates com relação ao sexo, ou seja, relacionar autores e autoras marxistas que falavam sobre sexo e tentar introduzir de maneira mais didática possível conceitos e categorias da teoria marxiana e engelsiana, né, e ver como se relacionam. E caso você não esteja nesse grupo de estudo, você só está ouvindo esse podcast aqui, caiu de paraquedas, fica tranquilo que todos os textos desse grupo de estudo, nos quais a gente se baseou para fazer esse episódio, eles vão estar na descrição, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast aí, para você poder ler e saber do que a gente está falando, né. Acho que é isso aí, né, não sei se tem mais algo a dizer não. Nada não. É isso então. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E Tchau, muitos tchau! beijos. Tchau.